Olá, meninas, a paz do Senhor Jesus. Continuando os nossos devocionais, agora estamos lendo, o livro de Gálatas. Eu estou com o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. E o título desse capítulo vai falar Exortação a conservar a liberdade cristã. E diz assim: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança e a justiça. Aqui nesse capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo ele vai enfatizar, aos cristãos a estarem firmes, estarem firmes diante do evangelho cristão e genuíno. Durante essa trajetória que nós vemos, durante esses estudos do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo, ele sempre, quando ele começa a ensinar, os cristãos, as pessoas, ele sempre ensina um evangelho verdadeiro e genuíno. Ele prega a verdade, ele fala a verdade, sempre instruindo as pessoas no caminho certo. E aqui, nesse livro de Gálatas, nós vamos ver que os judeus, eles são muito conservadores, e tem toda uma rotina, eles têm toda uma tradição, e eles estão agora tentando ensinar para os gentios que estão chegando agora, para o cristianismo, que estão entrando no cristianismo. Eles tentam pregar de uma forma meio que distorcida, Então Paulo aqui ele vai enfatizar nessa carta, para que os cristãos eles venham permanecer firme, na liberdade que foi nos concedida, quando Jesus ele se entregou na cruz do Calvário, pelo seu pecado. Então ele vai falar que quem se submete à incircuncisão e à circuncisão, se eles pegarem isso para eles, de certa forma o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não estaria valendo de nada. Porque aqui no 6 nós vamos ver que fala dessa forma: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou seja, isso não tem mais valor para o Senhor, porque nós não vivemos mais na lei, não é verdade? Aí vai falar assim: mas sim a fé que opera por caridade, ou seja, a fé que opera pelo amor, não é verdade? Então nós somos livres porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então isso fez com que nos tornássemos livres, não é verdade? Mas livres para adorar ao Senhor, não é verdade? Para fazer as coisas em prol do reino, para fazer as coisas certas, e tudo pelo amor. A fé pelo amor. A fé, ela opera pelo amor, não é verdade? Então nós vamos ver que aqui no versículo 13 vai falar dessa forma: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade quando Jesus, se entregou na cruz do Calvário. Então se tornamos livres, Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Não é verdade? Nós somos livres, mas é como eu falei, a gente somos livres para adorar ao Senhor Jesus Cristo e não alimentarmos
né, a nossa carne, usando a nossa liberdade para alimentar a nossa carne. Nós vamos ver mais à frente, né, no próximo devocional, que Paulo ele vai falar sobre as obras da carne, sobre os frutos do Espírito, então nós vamos ficar mais inteiradas com esse assunto. E no versículo 14 vai falar desta forma, do capítulo 5, porque toda a lei ela se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não é verdade? Então tudo isso vai se resumir nessa só palavra, né? Aqui no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, que a gente já leu e já estudamos sobre ele, nós vamos ver que vai falar justamente sobre isso. A suprema excelência da caridade, ou seja, do amor. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, ou seja, amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, ou seja, amor, nada seria. Então nós vamos ver vários versículos, até o versículo 13, aqui no capítulo 13, falando justamente sobre o amor. Então, se você prega, se você canta, se você ministra, se você evangeliza, se você visita, se você fala em mistério, tudo isso não vai valer de nada se você não tiver o amor. Temos que amar o nosso próximo, amar quem nos faz bem, não é verdade? Quem nos ama é muito fácil. O difícil é a gente amar quem nos persegue, quem nos apedreja, quem fala mal da gente pelas costas, não é verdade? Esse é o problema, mas a palavra do Senhor é clara quando diz que porque toda a lei se cumpre numa só palavra, não é verdade? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama, se você faz todas essas coisas que eu falei, mas se você não ama o seu próximo, esquece. O pessoal costuma falar um ditado, que tipo, você nada e morre na praia, né? Eu costumo falar isso. Então, assim, todo o seu sacrifício dessa trajetória, dessa caminhada, não vai ter valido de nada. Então, que nós possamos aprender um pouco, né, com esse aprendizagem que Paulo está nos passando, que nós possamos aprender, né, que tudo envolve o amor ao nosso próximo. Então, não adianta se a gente fala bem, se a gente prega bem, se a gente ora muito, se a gente canta bem. Não importa nada isso se nós não amarmos o nosso próximo. Que possamos ter esse amor genuíno dentro das nossas vidas, dentro da nossa alma. Que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, sempre estudando, sempre lendo a palavra do Senhor, para que quando pessoas como antigamente, como os judeus estavam fazendo aqui, tentando corromper os gentios, não é verdade? Quando pessoas chegarem tentando ensinar de uma forma distorcida que não condiz com a palavra do Senhor, que nós possamos ter sabedoria e discernimento para sabermos distinguir, porque a palavra do Senhor é clara e diz que nos últimos dias até os escolhidos serão enganados. Então, quanto mais a gente se fortalece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem um firmamento na palavra, mais difícil será da gente ser enganados pelos falsos profetas. Então, que possamos amar o nosso próximo, que possamos ter sabedoria, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor discernimento, para que não venhamos ser enganados, na verdade, com o falso evangelho, mas que possamos sempre estar cumprindo a palavra do Senhor, sempre estarmos firmados na verdadeira palavra e genuína do Senhor, né? Somos livres porque Jesus pagou um alto preço na cruz, então que possamos valorizar esse ato, não é verdade? E assim eu agradeço a minha oportunidade e desejo a todas as irmãs que tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém?